Na sequência, vamos passar a palavra ao professor Oscar Vilhena, que da Fundação Doutor em Direito e também é professor, diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Ele, diferentemente dos dois companheiros que falaram, ele não é filiado ao nosso partido e talvez essa seja também uma das razões pelas quais, além das suas qualidades intelectuais nacionalmente reconhecidas, pelas quais nós convidamos. É muito importante que nós tenhamos a palavra de quem não está vivenciando a vida partidária, porque isso nos enriquece na medida em que é um olhar do externo para dentro das nossas atividades e da situação política, econômica, social do nosso país e da atuação dos partidos de esquerda, que, como disse o Morri muito apropriadamente, não existe uma esquerda, existe as esquerdas, e ela também se reflete aqui no Brasil em várias agremiações partidárias. Então, sem delongas, passo com muita alegria e desde já agradecendo a palavra ao professor Oscar Vilhena Vieira. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer esse honrosíssimo convite de participar da comemoração dos 70 anos de um partido que tem prestado uma imensa colaboração com a democracia brasileira, dos momentos mais difíceis, seja do regime Getúlio Vargas, seja do regime militar, e que sempre foi capaz de galvanizar ideais emancipatórios da sociedade brasileira. Quando recebi o convite do Dr. Carlos Siqueira, me surpreendi, né, porque não sou desse partido, mas também não sou de nenhum outro, isso é importante que se diga também, né? Mas porque sou um professor de direito evidentemente ligado à causa dos direitos humanos, ligado a mais de 3 décadas à discussão sobre a violação de direitos no Brasil, mas que nunca tive uma vida partidária. Consultei se ele estava certo mesmo, que ele gostaria que eu viesse, e como o convite foi muito generoso, eu irresponsavelmente aceitei participar deste debate. Para mim é um prazer estar aqui ao lado do deputado Inácio Sanches, do jornalista Carlos Mong, e de partilhar, pela conversa que ouvi até aqui, com literalmente tudo que foi dito. Pouco teria a acrescentar, e isso, em alguma medida, também poupa a minha necessidade de passar por temas que eles tão bem colocaram. Bom, dito isto, evidentemente que a minha aceitação de vir debater com os senhores passa pelo mal-estar que eu, como quase todos os outros brasileiros, estamos sentindo por completado um ciclo democrático que eu diria bastante vigoroso e virtuoso desses 30 anos, ou quase 30 anos, da reconstitucionalização do país. Nós vivemos um forte período de recessão democrática e um período, sobretudo, de regressão em todos os avanços de direitos que nós conquistamos ao longo dessas 3 décadas. Essa é a situação que hoje nós nos encontramos. E, sem dúvida nenhuma, refletir sobre quais são os desafios da esquerda numa circunstância como essa, que não só está submetida a todas as restrições que os meus 2 colegas de mesa já colocaram, da ascensão do capitalismo financeiro internacional, da globalização e seu impacto sobre a redução da capacidade dos Estados de gerenciar os seus conflitos e atender às demandas sociais, a sobreposição de uma crise decorrente da própria evolução da tecnologia e da eliminação do trabalho, sobretudo da capacidade da classe trabalhadora se organizar e criar mecanismos de coesão social que permitem dar sustentabilidade ao discurso emancipatório de esquerda. Todas essas crises que todos os países estão passando, evidentemente que nós passamos por ela de forma mais aguda, uma vez que nós passamos por uma crise da própria democracia brasileira, inerente à própria democracia brasileira. Então, é dentro desse contexto
que eu gostaria de partilhar com os senhores. Não quais são os caminhos, porque certamente eu não sei, mas quais são as preocupações que alguém que acompanha a política brasileira como jurista, como alguém que interfere no debate jurídico, especialmente como alguém que é um advogado da área constitucional, vê esse edifício emancipatório sendo colocado em xeque num momento como esse. Penso que 3 sejam os desafios fundamentais que eu espero desenvolver ao longo da minha conversa com vocês, de alguém que é de esquerda, de alguém que tem um pensamento ligado àquilo que o deputado Inácio falou de maneira tão contundente e que me parece que é o que precisa ser realçado nesse momento, alguém que tem uma preocupação de empatia com outro ser humano, que está preocupado com um discurso de emancipação da sociedade, um discurso de solidariedade social, que hoje parecem coisas que não podem ser ditas no contexto político. Retomar a capacidade de expressar isto e conseguir angariar algum tipo de apoio em torno do discurso da empatia, da solidariedade, da emancipação, é isso que me parece que é o fundamental. E os nossos desafios, sem dúvida nenhuma, são imediatos, e o desafio mais imediato é com a própria preservação da ordem democrática. Evidente que os riscos de ruptura não são os mesmos riscos de ruptura que nós assistíamos durante a Guerra Fria, mas são riscos muito graves da erosão e da perda de sentido da própria democracia, onde ela se torna uma formalidade e que, portanto, nós começamos a perceber e começamos a sentir que as instituições democráticas não mais representam e, portanto, estão de costas para a própria cidadania, que, em alguma medida, retribui essa situação com uma inércia que hoje todos nos surpreendem. O que é de mais surpreendente, sem dúvida nenhuma, nesse momento da vida política brasileira, é o modo como a sociedade brasileira quase que se encontra em letargia política em face da sua grande frustração com o modo como a política tem sido conduzida. Então, a promoção, a proteção e a expansão da democracia, sem dúvida nenhuma, devem estar no topo da lista de todos aqueles que têm um ideal emancipatório, um ideal que seja empático com outro ser humano. A segunda questão, sem dúvida nenhuma, é de que maneira nós podemos contribuir para que a erosão e a degradação dos direitos fundamentais, que são a peça essencial, a pré-condição da existência de uma sociedade democrática, também se dê. E esse é um momento de resistência. Em muitos países, evidentemente, a luta é pela expansão de direitos. No Brasil, quando nós temos uma Constituição que foi tão generosa em termos de direitos, a luta é por resistência àqueles direitos que foram ali implementados, que foram ali expressos, que nós lutamos ao longo de 30 anos para buscar implementá-los, que essa implementação, sem dúvida nenhuma, se deu com uma enorme incompletude, mas que mesmo os direitos que são implementados de maneira incompleta incomodam de forma profunda aqueles que se amarram a uma sociedade hierarquizada, uma sociedade desigual, uma sociedade que prima, sobretudo, pela resistência a um tratamento igualitário entre as pessoas. Então, a segunda dimensão dos nossos desafios, entendo eu, está diretamente ligada à resistência na proteção dos direitos e na própria expansão ou universalização do Estado de Direito, algo que nós, historicamente, não conseguimos realizar no Brasil. A ideia singela de que todas as pessoas são merecedoras de igual respeito e consideração e que a lei deve ser aplicada de maneira igualitária a todos. E imagino que esses dois elementos fundamentais, esses dois desafios fundamentais, eles estão circundados por um desafio, esse sim, o mais estrutural, e aquele que a sociedade brasileira tem tido uma dificuldade maior de superar, que é a profunda e a persistente desigualdade.
se nós tivéssemos que escolher um elemento que é o mais estruturante da história brasileira e, portanto, que é o mais estruturante da nossa relação com a democracia, da nossa relação com o Estado de Direito, da nossa relação intersubjetiva de cada brasileiro com outro brasileiro, sem dúvida nenhuma, é essa desigualdade, que não é uma desigualdade eventual, não é uma desigualdade superficial, é uma desigualdade que estruturou o modo pelo qual nós vemos e nos vemos nessa sociedade. Tá? Então, esse é o elemento que, ao meu ver, emperra a maquinária da democracia e do Estado de Direito brasileiro cumprirem as promessas que estavam estabelecidas na Constituição. Constituição que, em alguma medida, sendo o ápice do processo de transição do regime autoritário para o regime democrático, ela foi uma Constituição altamente reativa. Né? Se nós pegarmos a Constituição brasileira de 1988, talvez a sua principal característica é o fato de que ela é uma Constituição que olha muito para trás, e ela reage a duas questões. O autoritarismo, que imediatamente ela se sobrepunha, e, portanto, nós temos uma Constituição muito cuidadosa na construção de uma rede de direitos civis e de uma rede de direitos políticos voltados a não permitir mais que nós vivêssemos um regime de arbítrio e de exceção. Por outro lado, essa Constituição também é reativa a um passado mais estruturante, que é o passado do subdesenvolvimento e é o passado da desigualdade. Essa Constituição, portanto, ela é uma espécie de compromisso maximizador. Todos aqueles que aqui acompanharam o processo constituinte de 1988 foram testemunhas de um processo ímpar e talvez jamais existente na história brasileira, onde a explosão das demandas reprimidas ao longo dos séculos, ela se colocou num processo extremamente vigoroso, onde nós buscávamos, em alguma medida, resolver tudo aquilo que não conseguimos resolver ao longo da nossa história. Mas é evidente que esse processo maravilhosamente democrático que vivemos em 1988 não foi destituído de enormes paradoxos, até porque o poder entre aqueles que atuaram na Constituinte de 1988 era extremamente assimétrico. Então, deu-se um compromisso, por um lado, generoso, ambicioso, de uma Constituição que é voltada à transformação da sociedade brasileira, por um lado, portanto, tem um discurso altamente emancipatório e solidário que busca a justiça, mas, de outro lado, nós construímos ferramentas para a gestão dessa Constituição que estavam muito aquém daquelas promessas que eram feitas nos dispositivos, vamos chamar assim, civilizatórios da Constituição. Concebemos uma democracia bastante deficiente, quer dizer, a casa de máquinas da Constituição, ela não tem a mesma qualidade do que a casa propositiva, a casa ética dessa Constituição. E, necessariamente, através de um presidencialismo de coalizão, sem dúvida nenhuma, não tomou-se o devido cuidado para que o número de partidos fosse razoável, de forma a permitir uma governabilidade democrática, mas sim um sistema que abriu espaço para que as oligarquias locais pudessem conceber os seus partidos que atendessem não só os seus interesses específicos paroquiais, mas também que pudessem servir de veículo aos interesses corporativos, e eu não me refiro apenas às corporações estatais, mas, sobretudo, aos interesses econômicos de grupos, e portá-las para dentro do Estado brasileiro. Então, esse presidencialismo de coalizão transforma, em alguma medida, o nosso sistema político numa separação de poderes, onde, de um lado, o presidente eleito pela maioria em alguma medida, o representante dos interesses dessa maioria, e, evidentemente, que num país predominantemente pobre, representa de maneira mais contundente os interesses dessa maioria pobre, ele tem o tempo todo que fazer os seus ajustes com um número grande de partidos destituídos
de programas consistentes e que são veículos de interesses individuais, de interesses de grupos econômicos, de interesses de corporações. E esse embate vai fazer com que a nossa democracia entregue muito menos do que se prometeu na Constituição de 1988. Evidente que esse tipo de pacto ele é razoavelmente sustentável se nós conseguirmos superar parte dos problemas econômicos que, durante os ciclos que foram promovidos especialmente pelo impacto das ondas internacionais virtuosas, nós fomos capazes de ter. Ou seja, se o Brasil crescia acima de 3% ao ano, parte daquilo que era prometido constitucionalmente era possível de ser entregue. Quando o Brasil reduzia o seu crescimento, evidentemente que nós impunhamos uma recessão de natureza de direitos muito grande à sociedade brasileira. Então, esse pacto, e é isso que eu gostaria de salientar, ele é um pacto onde todo o esforço distributivo da Constituição de 1988, que não é pouco, que não é pequeno, que não foi destituído de mecanismos extremamente inteligentes, né, e que permitiram que nós, por exemplo, saltássemos de uma população escolar, de jovens, de ensino fundamental, de 77% das crianças da escola em 1988, para 99% das crianças na escola a partir do final dos anos 90. Isso é uma revolução que no século XIX não se havia conseguido em boa parte dos países europeus e que nós só vamos conseguir no final dos anos 90, início dos anos 2000 no Brasil, em grande medida graças aos esforços de alocação orçamentária vinculada que se deu com a Constituição de 1988. A redução da mortalidade infantil, a expansão da expectativa de vida, né? A redução, inclusive, da miséria na última década, na primeira década dos anos 2000. Ou seja, esse projeto, esse ensaio social-democrata que a Constituição viabilizou, ele não é destituído de inúmeras virtudes e ele viabilizou, sim, um avanço social brasileiro muito grande. No entanto, e esse é o paradoxo fundamental do nosso ensaio social-democrata, é que, embora nós tenhamos tido avanços muito claros e positivos, isto não se deu com qualquer redução minimamente sensível da desigualdade. O Brasil continuou sendo um país profundamente desigual. Se em 1988 nós éramos a sexto país mais desigual do mundo, este ano nós somos o 10º país mais desigual do mundo, depois de um ciclo democrático altamente virtuoso que nós tivemos. Ou seja, nós conseguimos reduzir, em alguma medida, a pobreza, melhorar as condições de vida. No entanto, nós não conseguimos tornar o país um país mais justo. A distribuição continuou altamente precária. Eu não vou trazer para aqui todos sabem, provavelmente sabem melhor do que eu, todos os dados da desigualdade brasileira, mas vou lembrar apenas um, porque eu não resisto, dado o impacto que isso me trouxe há 3 ou 4 semanas, quando o atual governo, e, portanto, não estou dizendo, não há nenhum risco de eu estar trazendo aqui uma informação de governos de esquerda, né? Quando traz o relatório sobre o imposto de renda no Brasil, e nós detectamos que entre os 29 milhões, mais ou menos, de pessoas que pagam imposto de renda no Brasil, o 0,1% da população, ou seja, aqueles que têm uma renda média acima de R$123 mil por mês, pagam a menor alíquota entre os contribuintes brasileiros. Ou seja, destes, e aí eu volto num assunto que foi colocado pelo deputado Inácio, a alíquota média é de 9%. Quando nós vamos para a categoria abaixo, que são o 1% dos mais ricos brasileiros, que tem uma renda média entre R$23 mil, mais ou menos, portanto, a classe média alta brasileira, nós vamos ter uma alíquota de cerca de 18%. Quando nós caímos para outra categoria, né, que é a categoria dos 10% que vão ter a renda
em torno dos R$7.000, aí nós vamos ter uma alíquota de mais de 25%. Ou seja, nós criamos um sistema tributário que constitucionalmente deveria ser progressivo, que é o mais regressivo entre as democracias que eu conheço, né? Isso é um pequeno exemplo, eu poderia dar inúmeros outros exemplos da máquina de concentração de riqueza que se estabeleceu ao longo desses 20 anos, né? Se nós pegarmos aqui outros dados, desculpem novamente trazer dados, mas eu acho que alguns valem a pena, né? Toda a discussão sobre subsídios, né? Quer dizer, o Brasil criou um sistema, e muito disto é responsabilidade até de uma falta de capacidade da esquerda de ter revigorado o seu projeto, quando nós readerimos ao projeto desenvolvimentista dos anos 50 e transformamos as agências de fomento brasileiro, em especial o BNDES, em migradores de recursos para elites empresariais, especialmente em áreas que não geram qualquer valor agregado para mudar os padrões de desenvolvimento da sociedade brasileira, como carne, como cerveja, né? Então, nós temos aí, hoje, também recente relatório do Ministério da Fazenda, que, se nós somarmos as isenções fiscais e os juros subsidiados, nós temos 4 vezes o investimento do que aquele investimento que é feito socialmente. Então, de nada adianta ter uma Constituição distribuidora, uma Constituição generosa, uma Constituição que garante direitos sociais, se nós temos mecanismos altamente regressivos, onde tudo aquilo que é dado, em alguma medida, é retirado, seja pelo sistema tributário, especialmente pelo sistema tributário, especialmente por um sistema tributário que é dependente dos impostos indiretos, ou seja, daqueles onde nós não sabemos que é o contribuinte, os impostos ligados à circulação de mercadorias, à produção industrial, que fazem com que o servente e o banqueiro que comprem um copo paguem o mesmo tributo. Isto faz com que nós tenhamos criado um sistema altamente perverso. Nesse sentido, a desigualdade brasileira não é um acidente. A desigualdade brasileira é uma construção institucional legalizada, reiterada, e que nós, por mais que tenhamos tido um ciclo virtuoso democrático, com governos bastante progressistas, bastante engajados retoricamente na construção de direitos, nós não conseguimos superar. As nossas elites foram mais fortes, mais capazes de manter um sistema altamente regressivo. Esse o paradoxo brasileiro que, sem dúvida nenhuma, gerou 2 impactos que eu gostaria de destacar aqui. Um primeiro impacto, e aí desculpem, é um pouco a formação jurídica me impõe isto, é o fato de nós não termos conseguido, em 30 anos de democracia, consolidar o Estado de Direito. E digo Estado de Direito em duplo sentido. O primeiro dos sentidos, o sentido de que nós não conseguimos, enquanto sociedade, estabelecermos relações de reciprocidade com todos os demais, pelas quais nós dispensamos aos nossos concidadãos o mesmo grau de respeito e consideração que exigimos para nós. E posso dar exemplos inúmeros disso, e do que eu estou falando. Uma sociedade que não conseguiu reduzir em 30 anos de democracia, mas sim aumentou o seu número de homicídios. Né? Nós tivemos, no ano passado, cerca de 60 mil homicídios. E esses homicídios são predominantemente entre jovens, homens, negros, moradores das periferias sociais brasileiras. Isso, sem sombra de dúvida, demonstra que nós não introjetamos a noção de que todos são merecedores de igual respeito e consideração, e que essas mortes não foram capazes de gerar na sociedade brasileira qualquer constrangimento moral suficiente para uma reação política contundente. O que nós fizemos, sobretudo, foi aumentar a liberalidade enquanto as agências de repressão para que elas reprimissem essa violência. E aí nós temos um Estado altamente coercitivo, altamente violento,
e que dispensa de maneira absolutamente arbitrária a sua coerção para contenção daqueles que morrem nessas guerras que hoje estão ocupando as nossas periferias. Então, em 30 anos, foi muito mais fácil montar a democracia do que montar o Estado de Direito. Imaginávamos nós. Foi muito mais difícil trazer a igualdade, não só a igualdade material, mas também uma igualdade minimamente formal que desse a todas as pessoas a condição de verdadeiros cidadãos e sujeitos de direito. Evidente que essa desigualdade que erodiu o nosso Estado de Direito, ela também provocou danos muito fortes sobre a nossa democracia, e isso talvez, mesmo os analistas mais perspicazes e críticos, só vieram a perceber nos últimos anos. A forma como o poder econômico tinha capturado grande parte dos nossos partidos políticos e tinha transformado a nossa democracia representativa, sobretudo, numa representação dos grupos mais poderosos. E é esse regime democrático que sofreu de maneira tão contundente a incapacidade de solucionar o drama da desigualdade, que vai entrar em crise, ao meu ver, em 2013. Né? E a crise de 2013 é uma crise que aponta, sobretudo, para a frustração com as expectativas sobre aquilo que havia sido prometido. É uma crise que eu chamo até conservadora. Os jovens que iam à rua não queriam acabar com o capitalismo, não, eles queriam escola, padrão FIFA, saúde, padrão FIFA, isso porque se deu logo antes da Copa. Então, o que nós temos ali é um movimento original, evidentemente depois ele toma outros contornos, que era um movimento de que a classe política não tinha sido capaz de entregar aquilo que tinha pactuado e aquilo que ela retoricamente tinha expressado como razão da aquisição de votos dessa mesma população. Esses mesmos jovens também colocaram em xeque a legitimidade dos partidos políticos, mesmo os partidos políticos de esquerda, que foram bloqueados de participar dessas manifestações. E esses jovens exigiam a aplicação da lei de maneira igualitária. Evidente que essa crise tomou outra dimensão e teve severas consequências, e com isso eu começo a concluir o meu raciocínio. Nós tivemos um impeachment bruto, um impeachment que pode se discutir a sua legalidade, um impeachment que pode se justificar do ponto de vista legal, mas, sem dúvida nenhuma, um impeachment que traz uma cicatriz profunda ao ciclo eleitoral que nós tínhamos desenvolvido a partir dos anos 90, com uma perspectiva da sua estabilização. E não só, isto é uma cicatriz que faz com que os agentes políticos passem a ter uma desconfiança muito maior da competição democrática, mas é um ciclo político que ao ser rompido, não teve um efeito remedial, como, por exemplo, no impeachment de Fernando Collor de Mello. Ou seja, ele não mobilizou uma coalizão favorável ao povo brasileiro e que buscava colocar, de fato, o país dentro de uma trajetória democrática e uma trajetória de desenvolvimento. Esse é um ciclo perigoso, esse é um ciclo onde o executivo, não mais tendo vínculos com a sociedade, ele é, em grande medida, sequestrado, ele é capturado por parte dos setores financeiros, ele é capturado por parte dos setores corporativos, e nós, então, temos uma degradação do ambiente democrático, com forte pressão sobre os direitos, com forte pressão fiscal sobre tudo aquilo que ainda era o elemento redistributivo para os mais pobres. A PEC 241, ela é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça a tudo aquilo que diz respeito aos direitos sociais, ela tira de fora tudo aquilo que são os juros e os incentivos financeiros, né? Então nós temos um problema.
A reforma trabalhista é uma ruptura com um pacto estruturante da sociedade brasileira, né? Evidente, eu concordo, que não há lei imutável e todas as leis precisam ser modernizadas, mas é muito complicado você, num momento como esse, romper algo que é tão estruturante da história social brasileira, né? E nós temos agora o desafio da reforma política. Bom, meus senhores, minhas senhoras, para concluir, o que me parece dentro dessa situação de alta complexidade dramática que nós vivemos é que a violência, como a direita foi capaz de se coligar e tomar o poder para impor uma agenda que é uma agenda não generosa, que é uma agenda não empática, que é uma agenda não solidária, afastando não só os programas, mas, sobretudo, mexendo, inclusive, no cerne da Constituição de 1988, dada a agressividade dessa coalizão, sem dúvida nenhuma, isso abre uma porta para que os setores progressistas da sociedade brasileira possam, eventualmente, ampliar a sua possibilidade, que é muito pequena, historicamente, de uma grande concertação dos setores progressistas do Brasil. Esse é quase um imperativo de que todos abdiquem, em alguma medida, dos seus interesses mais imediatos, partidários, grupais, sectários, para construir algum tipo de agenda de concertação que dê conta, agora, imediatamente, de barrar algumas das coisas mais deletérias que podem ser feitas na reforma política, de barrar algumas das coisas mais deletérias que vão ser feitas na reforma previdenciária, da qual, aliás, evidente que precisa ser feito, porque ela também é um mecanismo de desigualização, de proteção de privilégios, de castas do setor público, sem dúvida nenhuma, 50% da previdência social é gasta com 10% dos mais ricos, né? Então, não é que nós não precisemos fazer uma reforma da Previdência, mas uma reforma da Previdência que busque estabelecer idade mínima com tempo mínimo, que, ao conjugar disso, inviabiliza que os mais pobres realizem esse ciclo, porque o mais pobre não consegue realizar os 25 anos de trabalho com carteira assinada, portanto, serão os punidos dessa reforma previdenciária. Então, é evidente que nós temos aí um desafio enorme da criação de uma concertação em torno da reforma política, em torno da redução dos privilégios, em torno da inclusão daqueles setores tradicionalmente alijados do processo de desenvolvimento brasileiro, né? Então, há muito que se falar, mas os meus colegas anteciparam grande parte dessas agendas, a qual eu subscrevo. Mas concluo apenas de que esse programa tem que ser um programa de emancipação, um programa que não pode flertar com autoritarismos, como flertou-se ao longo do século XX, muitos movimentos de esquerda, que tem que estar associado com um projeto emancipatório, não só da classe trabalhadora, mas de todos os setores que se veem excluídos, um programa que tem que ser solidário e um programa que tem que transformar esse país num país mais justo. E essa não é uma medida radical, essa é uma medida bastante conservadora, porque se nós não formos capazes de fazer isso, a erosão social desse país vai cobrar um custo imenso. E essa erosão social, nós sabemos, ela tem um reflexo direto sobre a segurança, especialmente das pessoas mais pobres, sobre a qualidade de vida de todos nós, sobre os investimentos. Então, isso é um programa, eu diria até, de esquerda conservadora. Façamos isso se não quisermos que o Brasil entre num processo de erosão, de ruptura do seu tecido social. Muito obrigado. Muito bem, professor Vilhena, ficamos muitíssimo agradecidos pela sua belíssima exposição.